Fala pessoal, beleza? É o seguinte, quero apresentar para vocês hoje minha primeira guitarra, essa Les Paul aqui da marca Valzac. Bem, eu já gravei um vídeo falando sobre a minha primeira guitarra, porém, que inclusive é essa daqui, que é uma Strindberg. Essa aqui realmente foi a minha primeira guitarra, que eu ganhei de presente de aniversário do meu pai. Porém, essa aqui, essa Les Paul que foi realmente a minha primeira guitarra que eu comprei, certo? O ano foi 2013 e eu tava lá no meu trabalho, né, no meu primeiro emprego, recém tinha acabado a faculdade, né, o curso. Eu tava pesquisando na internet algumas guitarras porque, sei lá, eu queria, né, ter outra guitarra no meu quarto. Então, eu comecei a pesquisar outras marcas de guitarras. Eu disse, não, mas a minha próxima guitarra, ela precisa ser uma guitarra especial. E eu acabei encontrando na internet o site, né, da Valzac. E lá tem guitarras lindas, mas o que eu achei interessante na Valzac foi a possibilidade de customizar, criar uma guitarra do meu jeito. Então, eu fui configurando, fui colocando tipo de madeira, fui colocando várias características que eu achava interessante na época. E pensei, pronto, vai ser isso. E pedi para eles fazerem uma cotação do preço, né? Eles fizeram a cotação, coisa e tal, entraram em contato comigo, só que era muito caro. Na época era muito maior do que o meu salário que eu recebia. Então eu fiquei triste, na verdade, porque eu não ia conseguir pagar essa guitarra, né? Eu tinha acabado de tirar um cartão de crédito e eu não tinha crédito para comprar uma guitarra dessa. E eu também não queria passar no cartão dos meus pais, né? Porque a primeira coisa que eles iam dizer é, pra que duas guitarras? Eu já estava desanimado mesmo, não ia comprar não. Porém, eles entraram em contato comigo e disseram, a gente tem uma guitarra aqui com características muito próximas ao que você pediu. É uma guitarra Les Paul, como você queria, e me mandou fotos. Me mandou várias fotos dela. E eu disse, pô, a guitarra é muito bonita, realmente. Mas o que me fez comprar ela foi o preço. Muito acima daquilo que eu tinha, mas estava abaixo daquela cotação que eu tinha feito anteriormente. Então eu disse, eu gostei. Pedi a eles lá, o pessoal lá de vendas, eu perguntei se eu poderia mandar uma entrada, né, e dividir o resto no cartão. E eles disseram, podemos sim, vamos fazer. Aí, quanto é que você pode dar de entrada? Pronto, foi nessa hora aí que a coisa empancou de novo. Eu disse, eu só posso dar tanto, né? Aí eles disseram, olha, vê só, a gente pode fazer um boleto parcelado. Boleto parcelado, aí eu me animei, porque que ele me deu essa opção, eu disse, não, eu preciso comprar essa guitarra. Dei uma entrada e dividi em, sei lá, em 6 vezes, né? E agora muita confiança, né? As pessoas, meus amigos dizem, rapaz, não vai chegar nada, não vai chegar nada, vai chegar tijolo, se prepara. Aí passou alguns dias, na verdade passou um mês, na verdade, e essa guitarra chegou. Quando eu peguei a caixa, porque na hora que eu peguei, que eu senti o peso, eu disse, não é possível, deve ter duas guitarras aí. Mas eu pensei, não, tem um bag, tem a guitarra, tem a caixa, tudo isso aí vai influenciar. Mas quando eu tirei, eu vi que era uma guitarra realmente uma Les Paul. Aproveitando aí que esse assunto de Les Paul é um assunto que foi colocado em alta essas últimas semanas, eu vou falar sobre os pontos positivos dessa guitarra e os pontos negativos. E os pontos neutros também, que vai depender muito de cada um, né? Bem, primeira coisa, os pontos positivos são relativos, os negativos nem tanto. Quando eu recebi ela, que eu comecei a tocar, eu não vi esses pontos positivos como eu vejo hoje. Até porque eu nunca tinha tocado uma guitarra Les Paul, eu nunca tinha experimentado esse tipo de guitarra. Mas, vamos lá, né? Primeira coisa, o braço dela é extremamente fino. É um dos braços mais finos que eu já toquei. Isso já me incomodou um pouco, né? Porque a gente sabe que guitarra Les Paul, ela tende a quebrar o braço, né? Então qualquer queda, esse braço aqui ele quebra logo. Mas o braço dela é extremamente confortável, né? A ação das cordas são bem baixas, não trastejam. Inclusive eu regulei essa guitarra apenas uma vez, que foi quando eu comprei em 2013. Nem houve empeno, né? O braço também tem outro segredo aqui. Eu não sei se vai dar pra conseguir ver no vídeo, mas o braço dessa guitarra foi construído em 3 partes. Eu acho que no headstock dá pra ver melhor. É uma madeira no meio,
e outras duas madeiras coladas em sentidos opostos. Guitarras com esse tipo de construção faz com que o braço seja muito mais estável. A peça da madeira do braço, ela é cortada em 3 partes e é colada em sentido inverso para garantir uma maior estabilidade. Bem, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas o que eu posso dizer é que esse braço realmente ele é muito estável. Outro ponto que para mim não era positivo, mas observando outras guitarras e ouvindo outras pessoas, é o acesso. O acesso dela é bem confortável, então eu nunca tive problema com isso. Inclusive, se eu comparar o acesso do braço às últimas casas com essa guitarra aqui, essa aqui é muito mais desconfortável, porque ela é quadrada aqui. Então o acesso aqui às últimas casas é bem difícil. Outra característica que para mim não era um ponto positivo é a questão da afinação dela. A afinação dela é muito estável, então ela não desafina. E vendo outras pessoas comentarem que as suas guitarras desafinam bastante, principalmente a Sol, eu comecei a observar o que é que essa guitarra tem de especial. Eu acredito que isso se deve, primeiro, à ponte dela. Não sei se vai dar pra ver, mas tem um roller, é uma rodinha onde as cordas podem correr, né? Então eu acredito que a afinação dessa guitarra se deve tanto a esse roller, que quando eu faço bend, o carrinho ele corre. As tarraxas dela é da marca Wilkinson. A ponte também. Tanto a ponte da guitarra quanto as tarraxas são da marca Wilkinson. Eu acredito que a afinação se deve a esses dois fatores. E um ponto que para mim é quase que indiscutível, um ponto positivo, é justamente o som, né? O som é um dos pontos que faz essa guitarra ela ser tão especial. Então o som dela é maravilhoso, o som dela é muito bom mesmo. Aquele som de Les Paul que tem um médio bem encorpado. Para quem gosta, é ótimo. Mas enfim, ela cumpre com o seu papel de ser uma guitarra Les Paul com aquele som característico. Se você escutar o som da guitarra de olhos fechados, você vai dizer, isso é uma guitarra Les Paul, né? Bem, outros pontos que eu poderia dizer que são positivos são os captadores dela. Os captadores são da própria marca, né? Que é um 59 Cadillac, não sei que captador é esse, mas provavelmente deve ser baseado lá naquele famoso 59, e um Hot Rock, que é o captador da ponte. Os captadores são muito bons, certo? O som é bem versátil, porque é um captador de alnico e um captador cerâmico. Então eu tenho aqui um som versátil, eu tenho um som aqui mais clássico, e aqui eu tenho um som mais high-gain, um som mais forte, certo? Mas sem exagero. Todo o hardware, toda a parte elétrica dela também é muito boa, né? Eu não tenho problema nesse tempo todo, esses 10 anos que eu tenho ela, eu nunca tive problema de chiar, nunca tive problema de ruído quando eu mexo aqui nos controles, tá certo? Então, esses são pontos positivos dessa guitarra. Vamos falar agora sobre os pontos que são neutros. Eu poderia dizer que um dos pontos neutros dessa guitarra é o cheiro dela. É um cheiro adocicado de tinta. Lembra muito o cheiro de tinta de capa. Nesses 10 anos que eu tenho ela, o cheiro é o mesmo, né? Eu guardo ela no case, guardo ela na capa, eu tiro ela, então sobe aquele cheiro. Sim, sobre a construção dela, ela é construída em mogno, ela tem um tampo em maple, inclusive é um tampo bem generoso. Na minha opinião, isso é um ponto neutro. Vamos falar dos pontos negativos. Ela só tem um ponto negativo, pessoal, que é o peso. Ela é muito, muito pesada. Para vocês terem ideia, essa guitarra aqui, ela pesa cerca de 3 kg, menos de 4 kg, 3 kg e 600, 700 gramas, alguma coisa assim. Mas essa guitarra aqui, pessoal, ela pesa exatos 5 kg. E para vocês verem que ela é realmente pesada, olha para isso. kg. Embora ela tenha 3 câmaras acústicas, porém ela é ainda muito pesada. Esse é um ponto negativo dela. Outro ponto que eu vou citar aqui, mas que não é necessariamente negativo, é a timbragem dessa guitarra. Porque quando eu comprei ela, que eu recebi, no começo foi muito difícil timbrar ela. Porque, feito eu disse, né, ela sobra graves, né, então é um tipo de guitarra que eu tenho que ir lá e tirar graves. Hoje em dia eu conheço bem meu equipamento, então eu já sei quais são os ajustes que eu tenho que fazer
para ela soar bem. Uma guitarra extrato para mim é um som que já está pronto, né? Você pega uma guitarra extrato e não tem como uma guitarra extrato soar ruim, diferente de uma Les Paul. Uma Les Paul pode soar ruim se você não souber timbrar ela, se você não timbrar direitinho. Vamos fazer um som agora com ela para você dar uma escutada. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Particularmente, o meu timbre favorito é esse aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma simulação de um amplificador Hi-Watt. Ele não está totalmente clean. Se eu colocar totalmente clean, eu já não me agrado tanto do som. Então aqui me permite usar bastante dinâmica. Então se eu tocar mais forte, o som ele vai sujando. Se eu não usar tanta força,
percebe o quê? Que guitarras desse modelo, elas se dão muito bem quando você coloca lá uma sujeirinha lá, aumenta o ganho lá do amplificador e vai tocando usando a dinâmica. Então o som sai clean, mas se você colocar um pouco mais de força, ele vai sujando. Então é assim que eu me sinto confortável tocando com Les Paul. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa guitarra aqui. Valeu, até mais!